e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem. Eu sou a Fernanda Sack, criadora e fundadora desse canal, e hoje, para variar, eu fico sempre encantada com as pessoas que aceitam estar aqui comigo num bate-papo. Camila Bonavito é graduada em Administração de Empresas, com pós-graduação em Liderança e Gestão de Pessoas pela FGV, construiu uma carreira de 26 anos, 14 deles como executiva em bancos de investimento no Brasil e na Suíça, nos últimos 12 anos como sócia fundadora da OIPE, atuando como coaching executiva e também de times, mentora, supervisora e facilitadora em processos de aprendizagem e mudança, é Professional Certified Coach, PCC, credenciada pela ICF, da qual é membro desde 2011, ocupando também papéis de liderança como diretora de educação e atual presidente da ICF, gente. Não é qualquer pessoa que eu tenho aqui não nessa mesa, tá? Ó, mãe da Maria, do Pedro e do João. Camila, seja muito bem-vinda ao nosso episódio do Cara e Coragem. Obrigada, Fernanda. Tô super contente de estar aqui, honrada com o convite. Você falou currículo extenso, né? Pois é. É porque eu tô ficando velha, né, Fê? Ah, não. Então, assim, lá se vão quase 30 anos de carreira e de trajetória. Então, isso, sei lá, diz sobre isso, né? Sobre quanto tempo eu tô nessa jornada aí. Então, faz parte, né? Essa jornada de lifelong learner também, né? Quanto a gente vai colecionando de aprendizados e oportunidades de desenvolvimento. Então, tá traduzido aí. E é uma honra. Primeiro porque a gente escolheu um título também aqui desse episódio que... Uma história de quem vive o universo do coaching. Só nesse título aqui, eu acho que daria pra gente passar uma tarde inteira batendo um papo, né? Mas como ambas aqui temos algumas perguntas já semi-direcionadas, eu vou começar pela pergunta que não necessariamente vai passar pelo seu currículo. Mas eu gosto sempre de perguntar quem que verdadeiramente é a Camila, onde nasceu, de onde vem, o bastidor mesmo, quem é a pessoa que tá aqui na minha frente. Boa. Bom, eu tenho 47 anos, né? Então, esses 30 anos de carreira, eu vivi muita coisa antes disso, né? Eu sou de São Paulo, venho de uma família da Zona Norte, uma família muito batalhadora, assim, classe média baixa, uma família que tinha uma cultura, assim, uma pegada muito do fazer, do trabalhar, né? De buscar, enfim, crescer na vida, né? Essa coisa muito de ascender. Sei bem. E meu pai sempre incentivou muito esse fazer, esse trabalho. Então, assim, eu tive meu primeiro emprego com carteira assinada foi com 14 anos de idade. E aí eu brinco que, assim, não foi o meu primeiro emprego, porque aos 10 anos de idade eu comecei a dar aula de balé na minha casa. E meu pai super incentivou, a gente tinha uma garagem assim, ele colocou uma barra de balé, colocou um espelho e eu dava aulas de final de semana. Então, acho que eu sempre tive esse espírito empreendedor. Também brincava de ser camelô, né? Então, eu pegava todas as tralhas que a família não queria mais, montava um banquinho na porta da minha casa e vendia essas coisas para os vizinhos e tal. Tudo isso era uma grande brincadeira, né? Sempre acho que eu fui treinando esse meu espírito de liderança, de empreendedorismo, então um pouco da minha trajetória aí. Que delícia. Né? Fiquei até 20 anos morando ali com os meus pais, depois me mudei para o Itaim, depois me casei e tô aí nessa vida desde então. Que delícia. E o que dessa vida foi planejado? Lá, jovem, com 14 anos, que começou dentro de casa mesmo, muito, né, pautada do balé, imagino que fez aí uma formação em dança, alguma coisa. O que saiu planejado e o que não saiu planejado dessa carreira? Pois é, curioso, né? Um dos meus papéis é coach, né? Se eu te falar que eu planejei muito pouco a minha carreira. Ótimo, lá, gente. Quem imaginava que aí a gente dá cartilha aqui? Não, a gente tá falando a verdade. Mas eu acho que diz também sobre algo que é muito atual, né? Esse safe to fail, sabe? De você tentar arriscar, lidar com as incertezas, com o não saber, com o imponderável. Então, eu sempre naveguei muito e acho que me ajudou também, não planejar tanto o que ia acontecer em longo prazo, né? Acho que eram planejamentos mais de curto prazo aí. Então, eu comecei no mercado financeiro muito cedo, com 18 anos. Muito fruto
até desse primeiro emprego que eu tive. Então, eu trabalhei em shopping center de vendedora e tal. E uma amiga me ligou um dia e falou, então, Camila, meu tio trabalha num banco suíço e ele precisa de alguém que fale inglês e tal. Você acabou de voltar de um intercâmbio, né? Tinha voltado da Inglaterra. Eu falei, acho que dá pro gasto, tô falando algum inglês e tal. Então, faz uma entrevista com ele. E assim que eu comecei no mercado financeiro, o que eu sei que é bem diferente do mercado que a gente tem hoje em dia, nas trilhas, né? Em todos esses processos de recrutamento e seleção, de talentos. Então, era um mercado bem diferente. E foi assim que eu comecei. Eu brinco que eu entrei por acaso, talvez com um pouco, não muito planejado, mas não foi por acaso que eu fiquei. Exatamente. Né? Acho que é por aí. E esse é acho que um bom aspecto da gente conversar. Banco de investimento, Brasil e Suíça. Como que foi trafegar durante 14 anos por esse mundo? Que, pelo que eu tô entendendo, não tinha sido planejado, né? Então, o que te fez ficar lá? O que te moveu, o que te inspirou permanecer por 14 anos? Eu acho que tinha um desejo muito grande, Fê, de crescer na vida, de conquistar coisas, de conquistar um espaço, de ser reconhecida, de poder, através do trabalho, realizar alguns sonhos, né? Sonhos de ter uma casa, de poder viajar, é uma das minhas grandes paixões. Então, o trabalho sempre foi fonte de realização de sonhos, né? O que me fez ficar foi a possibilidade de trabalhar com profissionais brilhantes. Eu acho que eu fui muito sortuda nesse sentido. Fui muito sortuda também com a possibilidade, já na época, enfim, há 25 anos atrás, de ter grandes modelos, mulheres, que foram chefes, minhas líderes na época. Então, tive 3 grandes mulheres que fizeram parte da minha vida. Inclusive, uma delas, a Adelaide, que me deu a oportunidade de ir para a Suíça, fazer um short-term assignment na Suíça, um período curto de trabalho, mas onde eu fiquei 6 meses. E também, na época, também fui para Nova York. E então isso, assim, eu acho que a oportunidade de conviver com pessoas que acabaram me dando oportunidade, né, reconhecimento. Eu tive muita sorte, mas também batalhei muito, né, Fê? Sim. Não é fácil. E você sabe, como mulher, imagina 25 anos atrás, onde essa conversa toda, né, sobre igualdade, diversidade nas organizações não era tão pauta. Então foi bastante... Deixa eu desligar meu celular, né? Como assim? Não para, né? Ele não tá sabendo. Quem sabe faz ao aqui, vivo, ó, né? Com certeza. E então foi, eu aprendi, né, a ser resiliente, ter disciplina. Então, muito do que eu sou hoje e do que eu faço hoje foi realmente informado sobre essa carreira aí de 14 anos nesse mundo. Eu não tenho como não explorar. Você citou algumas mulheres que te inspiraram a ser provavelmente quem você é hoje. E seria muito bacana se você pudesse compartilhar o que elas tinham. Realmente o cenário, né? Não que... Acho que a gente evoluiu bastante, mas o cenário, há anos atrás, ainda existia um trabalho grande, uma jornada grande, né? E como que elas te impactaram positivamente para, se em algum momento você ficou em dúvida, falar, não, continua que vai dar certo. Bom, primeiro que eram mulheres que já estavam em posições de liderança bastante altas na organização. Então, eu estou falando de pessoas que foram presidentes da instituição, vice-presidentes, dos seus núcleos, enfim. Então, mulheres que realmente já estavam em um lugar que eu acho que passava uma noção de que é possível, né? É possível estar ali, é possível crescer e ser respeitada pelo seu trabalho. Então, mulheres de muita garra, que também tiveram uma jornada de muito esforço para chegar ali. E mulheres que se comunicavam muito bem, que tinham uma grande capacidade de interação, de liderança dos seus times, muita generosidade também, mas com muita firmeza sempre, muita firmeza. Acho que eu me lembro principalmente disso. Com perfis diferentes, né? O que é lindo. Sim. Também, a possibilidade de não estar só num lugar de um jeito, né? Então, referências bem diferentes, mas que eu acho que tinham isso em comum. E durante esse período, explorando, eu acho que o capítulo ainda como executiva, quais eram os grandes medos que naquela época você sentia?
Bom, eu comecei muito cedo, né? Então, com 18 anos, acho que era um medo de tudo, né? Um medo... como é você, se você aceita, não vou, incluída, não vou, faço parte desse ambiente, não faço. Acho que demorou um tempo para eu me entender naquele mundo. Acho que um medo, e aí algo até sendo bastante transparente, né? Como eu ia ser julgada, então assim, mulher, bonitinha, loirinha, ela chegou aqui, por que ela está sendo promovida? Então, colocar a minha competência em xeque, né? Colocar minha competência, questionar a minha capacidade de ter conquistado tudo aquilo, era um medo. Eu acho que é um medo baseado também em algumas coisas que eu ouvia, alguns preconceitos que eu sofri, que eu sempre nunca levei muito a sério, na verdade. Sim. Né? Eu acho que eu pensava das pessoas que diziam isso, eu falava alguém totalmente que não entende o que está acontecendo nesse mundo, né? Não está conectado com as possibilidades, né, que a gente pode trabalhar, enfim, na vida. Então, acho que eu nunca liguei muito, mas não deixava de ser um medo. Eu acho que o medo de ser julgada, principalmente pela minha idade. E quando eu decidi fazer uma transição de carreira, eu acho que o medo é do novo, né? Então, o medo de largar o crachá, largar a posição, né? Quando eu saí do banco, eu tinha um cargo de diretora, né? Eu ouvi de alguns chefes do tipo, putz, agora que você chegou lá, você vai sair, enfim. Então, acho que meu maior medo foi medo e coragem, né? Até pegando um pouco... Acho que coragem é uma palavra muito forte, fez parte muito da minha vida até hoje. Essa coragem, realmente, de tomar uma decisão, apesar do medo, né? Então, acho que o medo do novo, o medo de uma transição, né? E que conexão, né? Você foi bem transparente, eu consigo me conectar muito nesse aspecto. O Cara e Coragem não veio à toa, né? Ele vem mesmo com a cara e a nossa coragem de fato desbravar o que muitos podem dizer que é impossível, muitos podem dizer, não, mas agora que você chegou nessa posição, como que você vai, né? Pra quê? O que te impulsiona? E eu acho que é um bom tema pra gente conversar aqui, é o que te impulsionou na época, né? Então, você já estava num cargo de liderança, num cargo de diretora, empreender, né? Quais os aspectos, se também foi planejado, se foi, quais eram, né, os pontos que te moviam naquele momento? Uhum. Então, eu tive minha primeira filha há 17 anos atrás, e aí já há algum tempo que eu estava crescendo muito na carreira, mas aquilo não estava mais fazendo sentido para mim, né? Então, tinha muito a ver com ganhar um novo cargo e mais um bônus, né? E eu falava, e o que mais, né? E eu tinha um desejo muito grande de ser mais dona da minha agenda, de poder escolher os meus projetos, de aprender coisas novas. E eu valorizo muito toda essa carreira que eu tive, aprendi muito, mas estava com uma necessidade grande de fazer algo diferente. E aí, na minha segunda licença maternidade, eu resolvi sair, algo que eu já tinha pensado há muito tempo em fazer, há uns 2 anos, desde a minha primeira filha, quando minha primeira filha nasceu. E aí eu decidi, com coragem, né, e rede de apoio, porque eu acho importante dizer também que algumas decisões a gente toma na vida também porque a gente pode, né? Então, a gente tem rede de apoio, a gente tem talvez alguns privilégios, e eu tive a sorte também de estar nesse lugar e poder fazer uma transição de carreira suave por conta disso. Então, maridão, seguinte, estou pensando em sair, quero sair, talvez demore um tempo para eu, né, ganhar impulso de novo na minha carreira. Você toca aí boa parte das coisas, das despesas, e foi assim que a gente combinou. Então, rede de apoio é importante. E foi o que aconteceu. Em 2008, eu pedi demissão e comecei um processo de transição fora, né? Assim, eu não me via pensando numa outra carreira estando trabalhando, assim, totalmente imersa naquele mundo, na correria, no trabalho. Então, eu fiz isso, eu tive a oportunidade de fazer isso fora. Quando eu pedi demissão, eu tirei um sabático. Eu brinco que foi um sabático super produtivo, porque eu fui estudar, fui fazer coisas que eu não tinha tempo de fazer, e tive meu terceiro filho também. Então, durante o sabático. Durante o sabático. Delícia. Nesse processo, eu contratei um coach. Tá. Ainda não era certificado, você ainda não tinha feito curso? Não, nada. Eu tinha feito outros cursos, tinha estudado outras coisas, estava ainda mapeando, né,
possibilidades, o que pode ser legal, o que eu faço com toda essa trajetória que eu tenho, né? Onde eu aplico, vou trabalhar num fundo, então não é bem isso. Área comercial, não, mas não quero mais área comercial. Então, foi um processo de autodescoberta profundo, assim, e meu coach na época me ajudou muito a descobrir. Quando eu olhei para trás, eu falei, o que eu gostava, né? Eu gostava da parte relacional, construir rapport com os meus clientes, construir confiança, ganhar a confiança dos clientes, né? E acho que foi algo que na minha carreira foi bem importante, porque trabalhando muito jovem, né? Eu acho que isso foi determinante, assim, para eu conquistar, enfim, performar da forma que eu performava. E foi isso. Eu fiz essa transição, fui estudar, fui contratar um coach, gostei tanto que falei, eu acho que vou fazer uma formação também. Tudo isso para dizer que esse tentativa e acerto, né? Sim. Foi muito o que moveu a minha carreira. Eu não sabia que eu ia virar coaching necessariamente. Então, assim, olha, coaching, a gente fala, as habilidades de coaching servem para a vida, mesmo que eu não for profissionalmente atuar em coaching, né? Então, foi o que aconteceu comigo, só que depois que eu fiz minha primeira formação em coaching, eu falei, gostei desse negócio. Tô me encontrando aqui. Me levou a fazer outras coisas também, né? E aí, posso engatar, assim, né? A primeira... quando eu falei, talvez seja um caminho, eu quero experimentar mais, como é que eu me conecto com profissionais que já estão nesse mercado há mais tempo, que são profissionais que têm credibilidade já no mercado. E foi aí que eu encontrei a ICF, a International Coaching Federation, como uma associação sem fins lucrativos, que é uma associação de coaches. Então, uma associação de classe. Super. Né? E foi lá, então, que eu comecei, de fato, a me desenvolver profissionalmente como coach e também atuar em outras frentes de desenvolvimento humano. E a jornada de desenvolvimento? Porque esse currículo aqui extenso, qual que foi o que foi motivando você a cada vez mais abrir mais frentes em coaching? Eu brinco que a primeira formação é só teste, né? Assim, a primeira formação não forma um coach, né? Um profissional em coach, ele precisa estar se aprimorando constantemente, até porque quem escolhe ser um coach credenciado, digamos assim, com um selo ISO pela ICF, ele precisa comprovar a educação continuada, né? Então, todo esse movimento de autodesenvolvimento acontece também, não é à toa, né? Eu acho que é uma exigência da ICF, mas também é um movimento de estar constantemente olhando para novas possibilidades, novas formações. E eu acho que é esse movimento que vai nos tornando, né? A gente vai se tornando. A gente não é coach, né? Eu estou me tornando coach, né? Porque eu tenho espaço para melhorar sempre, né? Então, essas formações são um pouco essa busca, né? Essa busca, né? Para muitos aqui eu já contei que o canal ele surge de fato ao longo dessa formação que eu fiz de coach. Eu fui muito ressignificando, né, o que eu tinha vivido. Então, há 7 anos atrás eu tinha feito uma formação como executiva de RH. A gente vive, né, assim como você trouxe exemplos, então tanto conversas como liderar temas, negociação, influência. Então, cada vez mais elaborar o que são perguntas poderosas. E nessa busca incessante, né, eu, uma mulher extremamente inquieta, eu venho muito tentando fechar uma inquietude que vem... Qual que é a real essência de ser coach? Né? Na tua visão, Ká, o que é essa essência? O que é viver o universo de coach? Uhum. É uma pergunta muito boa, né? Porque eu acho que até essa maturidade, eu sou coach há 12 anos, né? Ela vem... Na verdade, eu venho articulando cada vez melhor ou buscando fontes cada vez mais que fazem sentido para mim, né? E uma das fontes que eu tive acesso há uns 2 anos é de um poeta britânico do século XIX, que é o John Keats. E ele fala sobre um conceito, ou uma terminologia talvez, que ele chama de capacidade negativa. O negativo parece pejorativo, né? Sim. Mas aí explico, né? O que ele quer dizer com isso?
ele falava sobre a capacidade do indivíduo de navegar incertezas, dúvidas, medos e ainda assim ficar imperturbável. Nossa. Não se irritar por estar navegando esse não saber, né? E para mim a essência de ser coaching é estar confortável nesse lugar do não saber. E como o Kitts falava, também não buscar uma razão, e aí eu diria em coaching, não buscar uma solução, não buscar resgatar o cliente, salvar o cliente daquele contexto, né? Um líder, por exemplo, vivendo uma situação super complexa, o coach não está naquele lugar de querer resgatar o cliente, sim no lugar de estar com ele naquele momento, né? Manter a serenidade, né? Então, não se deixar afetar pela transferência, né? Dessa irritação do cliente, ou desse desconforto, ou das dúvidas do cliente, e estar ali apoiando o cliente a navegar isso, para descobrir novas possibilidades, né? A partir do que é o desejo do cliente também. E assim se desenvolver pessoalmente, profissionalmente. Então, para mim, esse conceito de capacidade negativa, né, que vem do nome em inglês, né, sempre a gente faz umas traduções que parecem não tem muito sentido em português, né, mas negative capability, né. Então, muito interessante, até uma referência legal aí pra gente aprofundar a qualquer hora. Olá, pessoal, já deu a referência aqui, dá pra gente buscar um pouco mais de informação. E pensando na busca de informação / formação, muito pautado na tua vivência, né? Então, quando a gente pensa, acho que abrindo o leque de pessoas que estão em busca, né, de formação, que têm o interesse de fato, se certificar em coach, seja para de fato atuar ou até para ter um método, porque, enfim, na realidade, de alguma forma se conecta, né? Quais seriam, o que você viveu, se você olhasse e pudesse falar com a Camila, né, de anos atrás, que tipo de dicas, que tipo de informação que, não sei se você teve, mas que você daria para quem está em busca? Legal. Acho que a primeira coisa é fazer pesquisa, né, e aí pesquisa, assim, eu acho que a própria ICF, né, ela é uma grande fonte de pesquisa qualificada sobre provedores de formação em coaching. Mas também temos outras associações internacionais também que eventualmente podem prestar essas informações. E conversar com pessoas também, né? Discutir, pensar que curso faz mais sentido, que abordagem faz mais sentido. Embora coaching seja uma coisa só, tem diversas formas de abordar, né? Como pano de fundo. Então, tem linhas mais antroposóficas, uma linha ontológica, uma linha que é mais neurociência. Então, talvez conversar com pessoas, né, de diversas linhas de coaching para decidir que linha você quer conhecer primeiro. Sim. É legal conhecer um pouquinho de todas. Nossa, é um universo, não é à toa o título, é um universo. E fazer essa pesquisa, né? E tomar uma decisão. Acho que o interessante é que a ICF, ela, além de credenciar coaches, ela acredita ou credencia escolas de coaching também. E no site da ICF Internacional, tem uma lista de cursos acreditados pela ICF, ou seja, que a ICF faz esse selinho. O que é esse selinho na prática, né? A ICF vai lá, é como uma auditoria se o curso está alinhado com as boas práticas de mercado, alinhado com as competências, com a matriz de competências da ICF, com o código de ética. Então, é como esse curso passa por uma auditoria e ele recebe um selo. Então, tem cursos com selo que são cursos mais curtos, de 60 horas, e tem cursos com mais de 150 horas, 200 horas. Então, isso também vale a pena a pessoa pesar. Eu entendo que quem está entrando no mercado talvez não tenha querer investir tanto, então começar com um curso talvez menor e depois vai aprimorando, enfim. Mas, sobretudo, conversar e pesquisar bastante. Com certeza.
E pensando que eu tô nada mais, nada menos com a presidente da ICF, e aí por um lado, para contar para quem tá ouvindo aqui o que, né, acho que um pouco não é a primeira vez, não é o primeiro episódio que a gente fala. Conta um pouco, quem que é a ICF, pro público que tá nos ouvindo, todos podem se conectar com a ICF, podem se associar, credenciar, como que se conecta? Muito bem. Bom, a ICF, ela foi fundada em 95, portanto, quase 30 anos atrás. E o objetivo central dos fundadores era dar credibilidade para uma profissão emergente, né? Uma profissão nova. E também criar um conjunto de parâmetros, né, de excelência para a atuação desses profissionais. Também para ser um espaço de troca e aprimoramento. Troca entre pares e também para que essas pessoas pudessem ter um lugar para discutir, né, como elas fazem o seu trabalho. Muitas vezes o coach, ele é uma profissão solitária, né, então acho que a associação vem também para esse lugar de networking, troca de experiências, né. Bom, desde então a ICF vem se tornando uma referência, hoje são mais de 50 mil associados em 140 países. No Brasil nós estamos há aproximadamente 13 anos e temos em torno de 500 associados. Na verdade a ICF ela vem trazendo para o mercado um selo de qualidade na medida que tudo que ela faz e que ela vem construindo nesses 30 anos torna a ICF quase como um órgão autorregulador, né, desse mercado. Então, posso dar exemplos práticos. Hoje em dia, as maiores consultorias do mundo e as plataformas de coaching que hoje acabaram democratizando a oferta desse serviço, elas exigem que os profissionais estejam associados e sejam credenciados à ICF. Então, isso, na verdade, ajuda essa consultoria, essa associação e o mercado a receber um serviço de maior qualidade, de excelência. E a gente está vivendo um momento onde separar o joio do trigo é essencial. Eu brinco que a gente tem dois mundos paralelos. Um mercado se tornando cada vez mais consciente do que é coaching, as empresas contratando melhor, sabendo contratar melhor. E um mercado também que faz o uso indevido da palavra coaching, né? Da palavra coach, sobretudo. Mas que é uma loucura, né? Porque pesquisas indicam que as organizações estão cada vez mais utilizando coaching como uma das estratégias mais eficientes. E aí, quando eu falo coaching, eu estou falando de coaching executivo, de liderança, né? Coaching individual, mas também coaching de time, como uma modalidade que está crescendo muito. Né? Para você ter uma ideia, a última pesquisa que a ICF realizou com a PwC diz que no orçamento das empresas, 33% dos respondentes já tem uma linha específica para coaching, então alocada para coaching, né? E que isso mostra a importância dessa intervenção, desse tipo de recurso de desenvolvimento, né? Acho que a pandemia também trouxe uma questão importante sobre isso, né? Uma necessidade de buscar outras estratégias para apoiar líderes e organizações nesse novo mundo. O coaching se apresenta como uma forma de apoio para esses profissionais, tanto profissionais que hoje têm que lidar. Essa mesma pesquisa diz sobre 3 fatores da cultura de coaching, né? Um é a possibilidade de usar o coaching nesses programas de diversidade e inclusão, né? Como a gente cria um espaço de reflexão sobre isso nas organizações. Muito para well-being, né? Então, qualidade de vida e prevenção de burnout também. E uma modalidade muito crescente também na cultura de coaching nas organizações, líderes usando habilidades de coaching, né, que eles falam de coaching skills, para se desenvolver, então, e fazer melhor a gestão dos seus times, né. Então, são aspectos muito importantes que vêm se revelando aí e se traduzindo nesse crescimento exponencial do mercado também, né. De 2019 para cá, essa mesma pesquisa da PwC com a ICF fala de um aumento de 60% nas receitas desse mercado, né? Então,
foram 16 mil respondentes, o que é uma amostragem bastante... Bem razoável. Substancial. Bastante. E você trouxe um tema que eu gostei até da forma que você trouxe, a democratização do uso, né, do selo ali de coach. E aí eu queria muito te escutar nessa esfera de que hoje a gente tem uma base grande, né? Quando passa por um funil, e eu tendenciosamente vou colocar o funil da ICF, né, que de fato tem um cuidado e todo um código de ética bastante estabelecido com as competências, onde de fato certifica quem passa, né, por essas formações. Como que hoje a ICF ela se posiciona frente a isso, né? Então, é super seleto as instituições que estão ali acreditadas, né, para poder formar, mas hoje a gente vê, de fato, uma abertura bem importante, né, do número de profissionais que se intitulam como coach, que faz muitas, enfim, eventos e formam, né, entre aspas, formam novos profissionais que também se titulam como coach. Qual que é a tua visão? Até importante dizer, né, acho que está conectado com a sua outra pergunta, e eu não sei se eu respondi, Fernanda, que é para fazer parte dessa associação, a pessoa já tem que ser um profissional em coaching, mesmo que iniciante. Ele pode estar no início de trajetória, de jornada, mas ele tem que estar, no mínimo, matriculado numa formação específica em coaching. Perfeito. Né? Então, é bem importante, a gente só aceita associados que tenham já uma formação ou estejam em formação, né? Eu acho bem importante, assim, dizer que a ICF não é uma escola, né, de formação. E a gente apoia escolas no seu processo também de credenciamento e desenvolvimento, né, do mercado. E atuamos também em diversas outras fontes, assim, eu acho que um grande diferencial da ICF é a quantidade de pesquisa sobre coaching, pesquisa sobre liderança, pesquisa sobre o futuro do trabalho, o futuro da educação, todos os temas que estão conectados de certa forma com o desenvolvimento humano. Então, a ICF vem atuando fortemente em todas essas frentes. E também uma coisa importante que eu acho bacana falar sobre a ICF, o quanto a ICF está empenhada com toda a pauta de responsabilidade social, e a gente tem projetos lindos também aqui no Brasil, com o apoio da ICF lá fora também, trabalhando com ONGs, com líderes de ONGs, e dando oportunidade também para que coaches voluntários da ICF possam também praticar o coaching, oferecer também coaching pro bono para essas instituições. Também é a minha menina dos olhos, assim, atualmente, toda essa pauta também de diversidade, inclusão e responsabilidade social, que a gente está super atuante agora também. Você tocou no tema, eu faço parte de um desses programas, que é o Recomeçar. Que lindo. E o que você poderia contar pra gente? Então, acho que é uma pauta, sem sombra de dúvida, de responsabilidade social. A gente sabe o país que nós estamos, e principalmente numa esfera de coach, que você já trouxe, né? Em quais situações a gente acaba, óbvio, trazendo mais pro cunho de mundo de corporações, né, onde se utiliza de fato o processo de coach, mas responsabilidade social tem tanto link, né? Então, se você puder contar o que for público, né, que a ICF vem atuando aqui no Brasil, tenho certeza que todos vão adorar. Não, legal. Acho que primeiro traz um sentido de contribuição maior, né? A gente está aqui para contribuir com uma pauta maior, né? A maior parte dos clientes que coaches profissionais atendem são clientes corporativos, né, líderes, executivos, enfim, de todos os níveis. E eu acho que a possibilidade de trabalhar com um universo diferente, né, que realmente precisa, mas não tem acesso a esse tipo de serviço, traz um nível de engajamento nos nossos associados, um nível de entrega, um nível de propósito e sentido que é muito, muito grande, e que nos dá muita vontade de fazer parte. Sim. Né? Eu acho que talvez uma das grandes mobilizações que a gente vê dentro da ICF, assim, do voluntariado, são esses projetos pro bono. Sim. Então, eu acho que... E não acho que é diferente, não acho que é exclusivo de uma associação como a ICF.
trabalhei com várias organizações, em outros projetos sociais também, mundo corporativo, né? E a gente vê o quanto as pessoas buscam contribuir né, com a sociedade, né? Então, eu já participei de programas de executivos, indo, né, dar aula de matemática, ou indo ajudar a construir casas, né? Então, assim, tem de tudo, mas eu vejo que as pessoas querem contribuir. Elas só precisam ser convidadas e ter a oportunidade, né? Eu faço parte dessa base. Quando eu fui convidada, eu falei, mas sem dúvida. E cria, de fato, um senso de propósito, né? De você, de alguma forma... Porque eu costumo dizer que, principalmente os processos pro bono, você se conecta por uma causa que a sensação é que você que está recebendo, né? Uhum. Então, você acaba, obviamente, entendendo qual que é a realidade, qual que é o contexto e buscando da melhor forma possível conseguir entregar o seu melhor, né? Uhum. Nesse caso, como coach. Sim. E só para acrescentar, a gente faz isso de uma maneira muito responsável, né? Então, como é que a gente busca garantir também a qualidade desse serviço? Quando o profissional se oferece para fazer o coaching pro bono dessas ONGs, a gente dá um suporte. Então, a gente aloca esse profissional para fazer supervisão em grupo dessa prática. Porque, de fato... Esse profissional... Bom, supervisão é uma das práticas de autodesenvolvimento muito importantes que o coach deve fazer uso, né? A gente incentiva muito. Então, o que é a supervisão em si? Você trazer um caso de um cliente num ambiente seguro e confidencial e suas dúvidas em relação ao caso, que emoções emergem quando você está lidando com esse cliente. Então, a gente oferece supervisão para os coaches que estão nos programas de pro bono. Então, é um diferencial também para garantir, de alguma forma, a qualidade da entrega. E eu também participo de supervisão. Que oportunidade de conhecer profissionais. Eu digo que acho que a vida inteira eu vou falar que eu sou uma eterna aprendiz de aprender. E eu, nessas supervisões, eu brinco, não é à toa que eu tenho 2 ouvidos, 2 olhos, né? Porque é incansável a oportunidade de você conhecer pela perspectiva do outro, de compartilhar suas vulnerabilidades num processo de coach, aonde aquilo te toca, né? E como você consegue ser a melhor versão ali, né? Uma escuta muito ativa, conseguir entender pela perspectiva do outro, principalmente em condição socioeconômica, né? Às vezes até vulnerável, como que você consegue trazer uma pergunta, uma reflexão a partir dessa ótica do outro, não pela sua. E eu tendo a dizer que assim, a supervisão te traz uma perspectiva de visão de floresta que, nossa, é verdade, não pensei por esse aspecto. É riquíssimo, é formidável. Queria entrar aqui numa pauta, que é uma pauta que não tem como não entrar. Todo esse currículo, essa trajetória excepcional, como conseguir conciliar vida pessoal e vida profissional? Com 3 filhos, esposa do Maurício. Bom, o recorte do momento presente, eu tô vivendo quase um pré-ninho vazio. Então, eu tô, assim, num momento de carreira muito diferente. Um espaço até liminal, onde meus filhos não são adultos ainda, mas não dependem tanto de mim. Então, eu tô aprendendo a lidar com essa liberdade, assim, de poder fazer e termos espaços, o meu tempo, intensificar, né, a dedicação na minha própria consultoria e também no meu papel, né, como atual presidente da associação, né, que é um papel também totalmente pro bono, né, então é muito amor à causa mesmo. Mas sim, foi um desafio nos últimos, sei lá, desde que eu saí há 15 anos atrás, foi sempre um desafio conciliar. Mas, de novo, apelo aqui para a rede de apoio. Eu sempre tive muita rede de apoio, de família, de marido, né? Então, eu acho que reconhecer que a gente não dá conta de tudo, né? De que a gente precisa pedir, né? E às vezes a gente não pede por orgulho. Então, eu fui aprendendo a fazer alguns pedidos aí ao longo da minha vida. E sou muito grata por toda a ajuda que eu tive e apoio que eu tive, né? E desse não planejado, né, lá no início, pensando, obviamente, no nosso título aqui, né, Cara e Coragem. Cara, se você pudesse contar ou dar uma dica, transformar o Cara em Coragem em uma realidade que você viveu e para quem está nos ouvindo, o que você traria? O que você deixaria aqui como, provavelmente, se você pudesse, né, deixar que as pessoas falem do que foi a trajetória da Camila, né, o legado que ela deixou?
o que você traria? Eu acho que a vida é um ato de coragem. Viver de forma íntegra, praticando os meus valores, requer coragem. Coragem para ser quem se é, né? E eu não vou dizer que eu estou pronta nesse movimento, mas eu estou caminhando, né? Então, assim, eu acho que é coragem de ser quem se é, coragem de questionar, né? O status das coisas, né? Coragem, às vezes, para dizer não, né? Para alguns projetos que não fazem sentido. Então, eu acho que várias coisas, eu acho que foi lindo, ó, brilhante o nome, porque eu acho que exercitar a coragem, inclusive eu sei que a gente está falando com alguns líderes aqui, exercitar a coragem de liderar, né? Eu acho que ser líder hoje em dia é muito complicado, para não dizer complexo, né? E uma dose de coragem para tomar decisões que são difíceis, dar notícias ruins às vezes. Isso tem feito parte da minha vida, dessas posições que eu ocupo, desses diversos papéis. Coragem de ter uma vida ética, né? Mesmo quando a gente não está sendo observado, né? Que eu acho que é essencial. O professor Eduardo Gianetti tem um livro lindo sobre ética, que é o Anel de Giges. E Giges, ele tinha o poder, quando ele colocava esse anel, ele tinha esse poder da invisibilidade. Então, como é ser ético quando você não está sendo visto, né? Então, acho que é essa vida que eu quero levar, assim, colocar esse anel, eventualmente, e continuar com a coragem de ser ética e de ter uma vida. E eu tô ganhando essa maturidade ética também. A gente não falou muito de ética, né? Mas a ética é uma pauta também super importante, né? Para a ICF. E vai muito além de um código, né? De ética. Tem a ver com tudo que não está escrito no papel e que as situações que emergem na nossa vida profissional vão nos apresentando e como é que a gente tem que lidar com elas. Então, ganhar maturidade ética, vivência ética é essencial para a nossa prática profissional também e para a vida. Para tudo, então, né? Com muita coragem sempre. Muita coragem sempre. Bom, eu tinha adiantado, é uma honra ter a generosidade de você estar aqui, porque a honra é minha, a generosidade é dela, de ter topado, né? Assim como, acho que cria-se uma marca, né, de cara e coragem e as pessoas generosamente topam estar aqui. No meu caso, de te ouvir, é muito inspirador, é muito gratificante, né? E eu tenho certeza que para quem está nos ouvindo também, nos assistindo, a pergunta é: aonde que a gente te encontra? Quais redes? De que forma que as pessoas... Obviamente, vocês podem colocar aqui embaixo do vídeo perguntas, que a Camila vai estar super atenta, mas o principal é como que as pessoas conseguem se conectar a você. Muito bom. E eu adoro esse contato 1 a 1, tá? Eu vou delícia. falar que eu não Liberou, hein, gente? Aproveitem. Pode abusar. Eu adoro, aprendo muito com essas oportunidades de conversar. Sou muito curiosa também. Então, quero conhecer mais vocês. Inbox no LinkedIn pode ser uma boa. Mas também posso colocar aí embaixo depois meu e-mail, meu contato também. E quero agradecer a oportunidade. Acho que foi também um ato de coragem estar aqui, mais uma experiência. Já tinha gravado podcasts, mas não com tantos microfones, câmeras e com tanto profissionalismo, com uma host incrível, nasceu para isso. Parabéns. Super. Então, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. E como eu costumo dizer, o convite sempre está aberto. Nós somos uma caixinha de surpresa de muito conteúdo. Eu tenho certeza que quem está nos escutando, assim como eu, te passaria aqui uma tarde inteira batendo esse papo. Então, a casa está aberta. Sempre que você quiser trazer um conteúdo, seja da Camila, seja da ICF, do que for, né? Você sempre será muito bem-vinda. Obrigada novamente pela generosidade de ter aceito, viu? Obrigada. Eu que agradeço, Fernanda. Sucesso aí. E para vocês, deixem aqui as suas perguntas, comentários. Tenho certeza que este episódio, assim como os demais, geraram muitos insights. Muito obrigada por permanecer com a gente e continue que novidades virão. Obrigada.